Marco, você acha que o uso de line art limita no mercado? Eu sinto que eu sou muito dependente delas para pintura. Cara, eu não acho que limita, Ellison. Só acho que você tá falando de um mercado diferente, que não é um mercado que geralmente eu vou trabalhar, assim. É, Mas eu acho que quem faz line art muito bem precisa desenhar muito bem, né? Porque você vai realçar as qualidades do seu desenho. E isso pode ser uma faca de dois gumes para você. Mas é um mercado diferente. Mas se você tem uma line art boa e um bom desenho, eu acho que isso, na verdade, abre portas, viu? Porque você pode participar de etapas que não é todo artista que gosta de pintar que vai querer participar, entendeu? Mas, ó, gente, de verdade, opinião pessoal. Opinião de Marco não é uma regra de mercado, tá? Eu entendo que pode parecer que a técnica que você emprega nas suas artes é a coisa mais importante do portfólio, mas isso é algo tão mini. O conceito do portfólio, a visão artística é muito mais importante do que se você usa linha ou não usa, sabe? Eu não consigo descrever o número de artistas excelentes que eu conheço que gostam de fazer o trabalho pessoal em linha, mas no trabalho profissional tá fazendo pintura super realista também, tipo, e não necessariamente usa linha, sabe? A técnica vai ser um fator limitante se você tiver muito no começo. Então, quando você me pergunta se a linha pode te atrapalhar, line art, é uma dúvida geralmente de quem tá muito com essa questão de a técnica ser mais importante do que o que você tem para contar. E o que você tem para contar é muito mais relevante. Ela pesa muito mais, sabe? Então, tenta pensar mais por esse lado. Tipo, qual é a história que você vai contar? Como que você vai passar isso? Como que você vai criar uma ilustração e usar as técnicas para colaborar com aquela ilustração, sabe? Vou te dar um exemplo. Quando você for criar a sua próxima imagem para o seu portfólio, tenta primeiro pensar na história que você quer contar. E a partir dessa história, você tenta buscar por alguma técnica que vai colaborar com a narrativa dessa história. Então, se você tiver, por exemplo, criando uma ilustração de um personagem que se passa em uma parte... Tem um exemplo muito legal. Vou mostrar, ao invés de tentar imaginar um exemplo, porque ele já existe. Eu vou usar um exemplo da Mar Studio. Ó, vamos dar uma olhada nesse projeto aqui, que foi postado já há mais de ano, da Mar Studio, que é o estúdio que eu trabalhei durante 6 anos. E eu vou te mostrar várias imagens diferentes e tenta entender como a técnica ela muda de acordo com o que está sendo feito. Então, por exemplo, essa aqui que eu acho muito legal que o Mike fez, ela é uma pintura feita com mancha. Em questão de técnica, gente, tecnicamente é simples. É um esboço, é um rabisco. Mas ele consegue passar a mensagem, a história que ele quer passar. E aqui, quando ele vai fazer o pergaminho, aí aqui ele usa uma line art. Que a ideia dele era fazer um pergaminho que remete, sei lá, a desenhos do Hokusai, que tem line art, de aquelas artes tradicionais japonesas, né? Então faz sentido ele usar line art aqui. Line art, né? Mesmo que não seja aquela line art super espessa, né? E ele deixa esboço dele nessa arte, porque faz sentido para esse tipo de projeto, nesse momento, usar uma linha para passar a mensagem dele. Já nessa aqui, ó, é mais solto, é mais pintura solta mesmo, porque também ele queria passar o sentimento por trás, né, dessa peça. Já nessas outras, ó, a linha foi mantida, por quê? E foi utilizada muito para passar a mensagem nessas árvores, por exemplo. Eu não lembro quem fez essa, se foi a Roberta, se foi o Alberto, eu não lembro quem que fez isso aqui. Se foi o Rodrigo, não vou lembrar, galera. Mas enfim, porque aqui a gente estava explorando composição de formas grandes da árvore. A gente não estava pensando na folha necessariamente, né? A folha foi um teste de técnica aqui, mas é misturado, entende? É misturado. E aqui foi mantido a linha, porque aqui a gente estava pensando no shape da folha. Aqui foi mais tridimensional, como que isso aqui funcionaria de forma tridimensional.
Então, em resumo, ó, o Cássio resumiu muito bem aqui, ó. Trabalho de ilustração e de concept artist é muito mais sobre a capacidade de lidar com projetos do que apenas com desenhos. Perfeita a sua colocação, Cássio. Acho que faz todo sentido isso, porque a minha filosofia para ilustração, que é o que eu faço para o meu trabalho, né, ali na Ocelos, é a solução de problema. Eu estou o dia todo resolvendo problema. E às vezes, uma line art não vai ser a solução para um problema específico, sabe? Às vezes vai ser. Então, eu gosto de pensar o artista mesmo como um solucionador de problemas, um artista para o mercado, como um solucionador de problemas e que vai ter ferramentas diferentes para lidar com esses problemas. Então, tenta não se limitar muito à técnica. Eu entendo a dor dessa pergunta, sabe? E ela provavelmente vem do que você está mais acostumado a fazer. Mas o seu portfólio tem que refletir solução de problema. Você tem que pegar um projeto e tentar encontrar uma resposta com aquele projeto. Não só fazer um projeto porque sim, mas tentar mostrar para um possível cliente, um possível contratante, que você soluciona problema, independente de como você soluciona aquele problema. Mas que você resolve. É isso, entendeu? No final das contas, é isso. A gente tem aulão sobre portfólio e eu bato muito nessa tecla, sabe? Mostrar no seu portfólio que você resolve e que você não vai deixar dúvidas para o seu cliente de que você tem a capacidade suficiente para aquilo, que você entende o problema do seu cliente, você entende a dor do seu cliente e você vai solucionar, sem dar dor de cabeça para ele. É isso, em resumo. Então, claro que é difícil você fazer uma autoanálise desse seu portfólio para ver se você tem essas capacidades de solução de problema, mas é para isso que serve uma opinião de um artista um pouco mais experiente, né? Para que ele te diga, tipo, beleza, você está solucionando bem esse problema que você está se propondo a resolver, não, você ainda falta estudar isso, aquilo para solucionar esse outro problema, entendeu? Então faz muito sentido essa pergunta, apesar de eu não ter respondido tão diretamente, mas tenta pensar por esse caminho, tipo, qual é o problema que você está solucionando? O mercado que você vai entrar é simplesmente referente aos problemas que você demonstra que consegue solucionar. Se você for uma pessoa que só quer solucionar uma arte que vai ter line art, é claro que você vai ser um artista com um alcance mais limitado. É claro. Porque você mesmo está se limitando. Você quer ficar nessa bolha específica. Você só quer fazer isso. Então, beleza. Se o seu portfólio vai refletir esse artista, tudo bem. E tudo bem, de verdade. Você pode ser até super bem pago para fazer isso. Mas saiba que você vai ser visto como artista que vai solucionar isso aqui sempre, line art, que é isso que você está se propondo a fazer. Só que você tem que balancear com quanto mais específico o seu trabalho, mais difícil é você encontrar alguém para te contratar. Porque é muito específico. Só que quando alguém te contratar, você vai provavelmente poder cobrar o que você quiser. Porque você vai ser uma pessoa muito específica, sabe? Você vai ser um especialista naquilo. Então tem que balancear. A não ser que tenha muitas pessoas fazendo aquilo e não tenha tanta demanda, né? Óbvio. Então a gente tem que também entender a equação de um orçamento. Mas no geral é isso. Beleza? Respondida a sua pergunta? Acho que foi um papo interessante, né? No mínimo. Mas tenta olhar por esse prisma quando você olhar para o portfólio de um artista experiente, de um estúdio, até de um possível cliente. Tenta entender qual é o problema que aquele cliente está buscando solução. E como que você pode se posicionar para resolver esse problema, a.k.a. ser contratado, né? Portfólio para mim é isso, sacou? Então, se você estiver procurando por emprego na área de jogos, quais são os problemas que os jogos podem trazer que você pode solucionar? Então aqui um outro projeto da Mar, aproveitando que eu estou no portfólio, ó, tem esse tipo de imagem que mostra uma pré-visualização de como poderia ser esse jogo. Então se você mostrar a capacidade de imaginar jogos, você está vendendo muito bem o seu peixe. Ó, essa aqui é uma outra que o Mike fez, ó. Essa aqui acho que não lembro quem fez. Acho que o Eric fez a chuva. Não lembro quem fez o cenário dessa. Se foi o César, se foi o Mike. Não vou lembrar. Mas enfim. Isso aqui é uma pré-visualização do jogo, ó, que legal. Sacou? Então aqui
Você tá mostrando soluções pra um problema, sacou? O que é isso aqui? Uma prancha de um personagem. Tipo, você tá mostrando que você tem capacidade de solucionar problemas, de quando você precisar criar um personagem, você tá ali e consegue resolver isso de formas diferentes. Seja com linha, seja em preto e branco, seja pintado, seja realista, seja mais cartoon. Essa versatilidade do artista, de um solucionador de problemas, você vai construir com muita bagagem, com muita experiência, mas é legal que você já pense nisso de alguma forma. Entendeu? Não, então, dá uma olhada no próximo portfólio que você estiver olhando com essa visão, por esse prisma aí, tá bom? Quem lembra dessa aqui, hein? Que eu fiz em live. Fiz lá na Twitch, ó. Quem lembra delas? Oh, que saudade, hein? Tempo bom. Eu acho que eu fiz essa outra aqui também na Twitch, cara. Essa aqui, ó. Eu acho que eu fiz na Twitch também. Gente, onde tem esse jogo? Esse jogo não existe. Isso era uma brincadeira que a gente fez. Ah, brincadeira, uma gracinha. Que a gente fez pra popular um pouco mais o portfólio do estúdio naquele momento, né? Isso foi em 2020. Julho de 2020 foi postado. Então a gente tava trabalhando provavelmente nisso desde o começo do ano. A gente ficou muito tempo fazendo. Várias imagens. Muita gente fazendo muita imagem, né? Foi bem legal. Valeu, me deu muito o que pensar. Vou assistir o aulão de portfólio e trabalhar nisso. Show, meu lacinho branco. Ellison. Então, aproveite o aulão lá de portfólio, porque realmente foi um que eu tava ali, ó, meio pavio curto. Mas é bom porque sai aqueles aulões sincerões sobre o mercado que eu gosto de fazer. Me arrependo depois que eu fiz, mas hoje eu penso já, tipo, beleza, que bom que eu fiz. Foi bom que eu fiz daquele jeito, foi bom. Enfim. Valeu, então valeu. Valeu o papo.